O maior erro de quem começa a produzir conteúdo é achar que precisa ter ideia nova todo santo dia. O que eu vou postar hoje? Eu nunca passei por isso e eu vou te ensinar nesse vídeo um método simples que eu uso para nunca ficar sem conteúdo. Vem comigo acompanhar isso tudo. Tem uma mentalidade que ela trava completamente a vida de qualquer pessoa que vai criar conteúdo na internet. E também atrapalha na sua vida, na vida real aqui, ó, entre pessoas. Qual que é essa postura? É a postura do eu já sei tudo. Eu não preciso aprender mais nada. Tudo que tá acontecendo aqui eu já sei, já entendi. E às vezes você nem fala essa postura normalmente, mas é algo que você vive. Então você olha para todas as situações como se aquilo ali fosse algo normal, fosse algo comum. E essa postura pode estar te atrapalhando. Por quê? Quem acha que sabe tudo, ele não aprende mais nada. E além disso, ele já sabe tanto que ele acaba parando de crescer. Mais do que isso, a pessoa que acha que já sabe tudo, ela deixa de enxergar as lições que a vida tem para poder te dar. E todo dia tem uma lição nova para você poder aprender. Na comunidade Liberta, nós trabalhamos uma mentalidade empreendedora de sucesso. E existem vários pilares ali dentro dessa comunidade. Um deles é o seguinte, é você se manter na posição de aprendiz. Esse é o principal ponto que nós trabalhamos ali dentro. Porque seja um momento bom ou um momento ruim, você se colocando na posição de aprendiz, você sempre vai tirar algo daquele momento, algo que você pode aplicar depois. Se algo deu certo, você aprendeu, teve uma aula ali. Se algo deu errado, você também teve uma aula ali. Se alguém te criticou, você teve uma aula ali. Se alguém te elogiou, você teve uma aula ali. Eu lembro de um dia que uma amiga chegou perto de mim e falou assim, Letícia, essa pessoa aqui, ela reclamou do meu produto, ela falou que o meu produto estava muito caro e que não valia esse preço. Eu falei assim, você acha que seu produto valeu esse preço? Ela olhou para mim, claro, Letícia, eu tenho certeza do valor do meu produto. Eu falei assim, então agora você vai resolver essa situação e vai olhar para isso como um aprendizado. O que você pode tirar dessa situação que vai ser um aprendizado para sua vida e que depois você pode usar isso como conteúdo? Ela falou assim, que dá para fazer isso? Eu falei assim, exatamente, dá para você fazer isso. De tudo que você viver na sua vida, você vai tentar tirar um aprendizado daquilo ali. O que essa situação está mostrando para você que você não estava observando antes? A partir de agora, você vai começar a ter atenção a isso. Quem vê tudo como aula nunca vai parar de crescer. Esse é um ponto extremamente importante de tudo que eu tô falando e de tudo que eu vivo. Graças a esse posicionamento aqui, eu sou uma pessoa que estou em constante crescimento o tempo todo. Por quê? Porque eu sempre me coloco como uma pessoa que está aprendendo. E quem está aprendendo o tempo todo nunca vai parar de crescer. A nossa mentalidade, ela vai impactar em todas as áreas da nossa vida. E aí, eu nunca vou ficar sem conteúdo se tudo para mim virar aula. Se uma pessoa que eu tô conversando, um vídeo que eu tô assistindo aqui, um bate-papo que eu tenho com a minha mãe, um bate-papo que eu tenho com o meu marido, com as minhas filhas, de tudo eu vou tirar algum aprendizado e isso acaba se tornando um conteúdo lá na internet. Qual que é o passo 1, então, do meu método? Tudo na vida é aula. Uma conversa com o cliente vai virar uma aula, eu vou pensar ali, qual foi a dúvida desse aluno? Se é a dúvida de um aluno, consequentemente pode ser a dúvida de outro aluno. Você lembra quando você estava na sala de aula e alguém do nada fazia uma pergunta lá atrás e você fala assim, nossa, era justamente isso que eu estava querendo perguntar, mas eu não tinha coragem? É exatamente isso. A dúvida de um cliente pode ser exatamente a dúvida de outro cliente. E às vezes você fala assim, nossa, mas isso é tão óbvio, não é possível que a pessoa não sabe. É possível sim. O que é óbvio para você não é óbvio para o seu cliente. Mais uma coisa, qualquer erro vai virar uma aula para você. Então, por exemplo, você postou um vídeo como esse aqui e o vídeo flopou. É um aprendizado. O que é que eu posso tirar de aprendizado nesse vídeo? Será que o meu gancho ficou ruim? Será que foi a minha capa do vídeo? Será que foi o título? Será que foi o conteúdo em si? O que é que foi ruim? Eu vou fazer isso virar uma aula, vou tirar um aprendizado dali. Algo que aconteceu no seu casamento vira aula. Às vezes uma conversa com o seu marido, uma briga que vocês conseguiram resolver, uma situação que vocês passaram, um diálogo, um bate-papo, não sei. Tudo vai poder virar aula. Um comentário de um seguidor vira aula. O seguidor fala assim, nossa, eu me identifiquei muito com isso que você postou, aconteceu isso e isso na minha vida, o que você pode tirar de aprendizado dessa conversa? Como que você pode pegar aquilo ali sem expor o seu seguidor e contar aquela história, trazendo algo que acrescente na vida das outras pessoas?
um problema no seu negócio, uma fase ruim que você passa, uma perca que você teve. Eu lembro com muito carinho, nesse ponto aqui de Tudo é Aula, de uma vez que o Pablo Marçal estava dando uma palestra, eu assisti essa palestra dele e ele falava assim, gente, até quem faliu 3, 4 empresas na vida, ela pode criar um livro ensinando 3 maneiras de você não falir uma empresa, 3 maneiras de você não perder uma empresa. Quer dizer, tudo na vida depende dessa postura. Você pode pegar todos os seus fracassos e transformar isso em sucesso, ensinando as pessoas a não fracassarem como você, a não caírem no mesmo buraco que você. Quem aprende a enxergar aula em tudo nunca vai ficar sem conteúdo. O segundo passo é extrair o princípio. Então, você não vai só falar do que aconteceu, você vai tirar um ensinamento daquilo ali. Então, um cliente que não comprou de você, por exemplo, você pode ter uma aula ali sobre posicionamento na sua vida. Você vai falar assim, por que esse cliente não comprou de mim? O que faltou em mim que não permitiu que esse cliente comprasse? O que faltou de iniciativa minha ou de fala minha para que esse cliente fechasse? Vai estudar um pouco, vai entender um pouco como que funciona a venda, como quebrar objeções. Você pode aprender. Uma discussão, uma aula sobre maturidade. Qual é a hora de calar? Qual é a hora de falar? Qual que é a hora interessante para eu me posicionar? Qual que é a hora interessante para eu me retirar? Um erro no negócio, uma aula de responsabilidade. Nós vamos dar passos enquanto empreendedores, mas nós temos que ter responsabilidade quanto a esses passos. Dificuldade. A dificuldade, o que é para nós? Uma aula de crescimento. Se as coisas estão difíceis, significa que nós estamos sendo forjados para nos tornarmos pessoas ainda melhores, para nos tornarmos pessoas ainda mais capazes. A vida, ela acontece. E ela tá aqui, ó, no presente, no aqui e agora. É literalmente um presente para nós. E para nós todos, né? E quem consegue, e quem sabe, mais do que isso, né? Extrair o princípio da vida, ele vira professor sem perceber. Foi algo natural para mim me tornar professora, né? Porque eu sempre via em tudo um aprendizado. E eu vi ali também uma forma de tirar o meu aprendizado. Então, eu ensinava para as pessoas não o conteúdo genérico, mas aquilo que eu tinha absorvido. Seja como professora particular, ensinando a matemática, ensinando a química, a física, da forma como eu aprendi, como ensinando também a vida agora, através do que eu aprendi, da minha percepção. Qual que é o passo 3? Transformar isso em direção prática. Conteúdo bom, ele não é só uma reflexão. O conteúdo bom, ele mostra o que fazer com aquilo. Então, se você perceber um erro, como que você faz dali para frente? Se você quer crescer, então comece assim. Aí eu posso pegar assim, ó. Aconteceu alguma coisa no meu dia a dia, algo que me fez querer crescer de alguma forma. Como que eu fiz para a partir dali eu ter um bom resultado? Eu comecei assim, então eu vou demonstrar como que eu comecei a agir após aquele fato. Se você quer vencer mais, mude esse tipo de comportamento. Tá vendo? Em tudo você consegue extrair um conteúdo maior. O conteúdo que transforma, ele sempre termina com direção. E lembre que na produção de conteúdo, a história não é sobre você. É sobre o seu seguidor, é sobre o seu futuro cliente. Se ele não for o personagem principal da história, você não vai conseguir se conectar com ele. Então, tudo tem que ser direcionado para esse seguidor, direcionado para o problema que ele tem. Você tem que resolver e mostrar para ele mais do que isso que você consegue resolver esse problema. O próximo passo é se conecte com o seu propósito. Aqui eu gosto muito de lembrar de Deus e colocar Deus no centro de tudo, porque é Ele que nos deu um propósito, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos direcionou. E quando nós nos colocamos diante de Deus, todos os dias, nós nos colocamos também à disposição dEle para cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. E Ele vai me ensinando diariamente, Ele vai te ensinando, te conduzindo, abrindo o seu entendimento, abrindo os seus olhos para enxergar oportunidades que antes você não via, situações com as quais você passou muitos e muitos anos sem aprender nada e agora você começa a tirar um aprendizado. Estar na dispensação do Espírito Santo transforma tudo na nossa vida, nos ajuda a ter força para viver o nosso propósito, porque agora nós estamos sendo recarregadas diariamente pelo Senhor. A maioria das pessoas fica esperando ideias para criar conteúdo e quem cresce aprende a transformar a própria vida em conteúdo.
Se você aprender a olhar para a vida como aula, você nunca mais vai ficar sem conteúdo e eu te garanto. É um método extremamente simples e que funciona. Me conta aqui nos comentários se você já tem esse posicionamento. Se você tem, você está num excelente caminho. Agora, se você ainda não olhava para a vida assim, começa a partir de agora a olhar para a vida e coloca aqui embaixo um compromisso por escrito. Fala assim, a partir de agora eu decido olhar para tudo o tempo todo como aula. Eu vou tirar um aprendizado de cada coisa que eu estou vivendo. E antes que esse vídeo se encerre, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. É muito importante para mim e para o crescimento do canal, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!